Fala galera, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal com notícias diárias sobre o Flamengo. Então, se você é novo por aqui, peço a vocês que já deixe seu like e se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho das notificações e compartilhe aí nossos vídeos com os seus amigos, que aqui no canal Mundo Fla React você terá conteúdos diários sobre o Flamengo, com notícias de pré-jogo, pós-jogo, análise completa e possível reforço chegando aqui no Mengão. Agora vamos direto aqui para notícia que saiu urgente no Flamengo. A Vene Casagrande, boa semana para vocês. Hashtag SBT Esportivas, assim você fala com a gente. E agora você também pode falar com a gente no nosso Instagram, @SBT Rio Oficial. Segue a gente lá, filma a tela, marca a gente. Tá aqui o nosso Instagram. Agora você também conversa com a gente por aqui. Daqui a pouco a gente vai lançar a enquete e você pode votar também no Instagram, além do Twitter. Ô, Vene Casagrande, eu começo com você. E aí ele já tá com cara de gol contra, né? Ele já fica com aquela cara assim, ó. Vamos começar a falar de campo e bola, depois a gente vai pra arbitragem. Show, Pedrosa? Fechado. Primeiro, campo e bola. O que tá acontecendo com o Flamengo, Vene Casagrande? Olha, vou ser sincero, Fernanda Maia, o segundo tempo do Flamengo foi uma pelada. Eu nunca vi uma partida tão ruim assim de um time que tava com 2 a mais. E depois a gente vai falar sobre a arbitragem. Tava com 2 a mais por erro da arbitragem, mas enfim, o Flamengo não soube aproveitar essa vantagem numérica dentro de campo. Muita gente vai criticar o Sampaoli, eu aprendi que eu só critico substituição, alteração de treinador após a partida, após ouvir a entrevista coletiva e após a gente ouvir, a gente percebeu que o Sampaoli ele fez uma tacada de 5 foi substituições, forçado a né? mudar por questões clínicas. Os jogadores pediram para sair, não tinham o que fazer, o treinador nada pôde fazer a não ser fazer as 5 substituições. A questão é, quem ele colocou em campo? O Vidal não dá mais para o Vidal nesse momento. Ele precisa entender que o Vidal não é mais aquele Vidal da seleção chilena que o São Paulo comandou. Né? Ele poderia ter botado um outro jogador, por exemplo, o Igor Jesus, para dar uma disposição ali naquele meio de campo, um vigor físico. O Vidal entrou muito mal. O problema foram os jogadores que entraram muito mal. O problema não foram as 5 substituições. Repito, ele foi forçado a fazer isso. E o Flamengo no segundo tempo foi muito mal. Eu nunca vi isso. Um time com 2 a mais levar pressão e ainda pôr o resultado, a vitória em risco. Porque foi isso que aconteceu. Eu arrisco a dizer, se tivesse mais 5 minutos de jogo ali, o Bahia conseguiu empate. Porque o time foi muito mal. Os 5 que entraram muito mal. E assim, desorganização tática. Eu elogio o Sampaoli, eu elogio o Sampaoli, mas no segundo tempo não parecia o time do Sampaoli. Uma desorganização tática, o time jogando bola na área. O Léo Pereira parecia que estava jogando de lateral esquerdo e toda hora bola na área, bola na área. Quando a gente começa a ver um time jogar toda hora bola na área, é porque você vê que o time está muito perdido. Desorganizado. Aí usa aquele recurso ali, Exatamente. que é o que sobra no futebol, que é chover a bola na área e vamos tentar jogar ela para dentro da rede. Agora, Pedrosa, eu ia dizer isso. Já tem um tempo. São quantos jogos que tem o São Paulo já, gente? 8, se não me engano. Estaria 10 por aí? Não, tem menos de 10. 8 jogos, vamos dizer assim, em torno de 8 jogos. Não é um tempo suficiente para você já ter um time impecável, taticamente entendido o que o São Paulo quer. Show, a gente entende que não. Mas também, no início, ele sempre fala que, mas aí a culpa não é minha se o cara não põe a bola na rede. Não dessa forma, nem com esse português, até porque né, não é assim que ele fala, mas é essa intenção que se passa. Que efetivamente ali, por conta das peças, o negócio não está acontecendo. Mas vamos combinar que não é normal você entender que um esquema tático ali ninguém está com entendimento, que está tudo desorganizado, que já são 8 jogos e os jogadores, nenhum está com... Você vê que os jogadores estão meio que sem confiança, né, Pedrosa? E aí tem sim um pouco da culpa do treinador. Não é só a culpa do cara que não tá bem, o cara que não entrou e não fez gol, o cara que tá chutando pra fora. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Vene, galera de casa. Eu acho assim, quando você faz 5 substituições numa equipe, é muito difícil você manter o mesmo nível, principalmente quando elas são feitas de uma vez só. A adaptação, cada jogador tem um tempo para poder também se adaptar dentro de campo. Só que assim, o que eu vi ontem, no final de semana, depois das substituições, foi um Flamengo completamente bagunçado. E quando você tem 11 contra 9 dentro de campo, é superioridade numérica. O que você tem que fazer? Trabalhar os espaços, ter a bola para você sempre ter a superioridade numérica e nunca perdê-la. A verdade é essa. Porque se você tem 2 jogadores a mais, isso significa que você vai ter 2 jogadores livres a todo momento. E isso o Flamengo não soube trabalhar nessa partida contra o Bahia. Quando as substituições foram feitas, eu falei, cara, que bizarrice, porque ele trocou 5. Depois ele explicou, obviamente, e entendemos que foi questão física. Aí eu volto, infelizmente, a recapitular a temporada do Flamengo. Quando você tem 3 treinadores em 6 meses, que foi o caso do Flamengo, você tem 3 preparações diferentes.
Você tem 3 métodos de trabalhar diferentes. Então, não é uma coisa, por acaso, 5 atletas sentirem dentro de uma mesma partida. Essa questão é por quê? Porque tem metodologias de trabalho diferentes, tem uma fisiologia diferente, tem um período de treinamento diferente. Agora o São Paulo treina de manhã, agora o São Paulo treina em dia de jogo. Tudo isso para o corpo do atleta que está acostumado de uma forma e acaba sendo bruscamente colocado numa outra situação, isso também afeta. Então não é à toa que o Flamengo está tendo todos esses problemas de lesão, e aí a gente tem que fazer essa meia-culpa do treinador. Mas concordo com você de que hoje, com 8 jogos, com o elenco que o Flamengo tem em mãos, a gente deveria ter tido uma melhora tática nesse time do Sampaoli, e que eu ainda vejo que ainda precisa de muito trabalho, entendendo também que ele precisa de tempo, porque é um treinador que tem outras metodologias. Fernando, para a gente ter noção da exigência física do Sampaoli, o Sampaoli ele chegou ao Flamengo no dia 14 de abril. De lá para cá, o elenco não teve folga. Todo jogo, todo pós-jogo é treino. Todo pós-jogo é treino. A próxima folga está prevista para quarta-feira. Vai ser a primeira folga que o São Paulo vai dar ao elenco, lembrando o que Pedrosa acabou de mencionar. Por exemplo, amanhã, jogo 9 horas da noite. O time vai treinar na parte da manhã. Então é uma exigência física muito forte para os jogadores que não estavam acostumados com isso, com o Vitor Pereira, por exemplo. Porque o Vitor Pereira dava folga e não dava treino em dia de jogo. Então é totalmente diferente, uma metodologia totalmente diferente, que os jogadores ainda estão se adaptando a isso. E tem um detalhe, né? Quando você mexe com folga, isso é para qualquer trabalhador, tá? Não é só para jogador de futebol, não. Quando você mexe com folga, você mexe com o mental da pessoa também. Certamente. Isso é natural, né, Vitor? Posso falar só um ponto? Que isso a gente não pode deixar de mencionar. Eu acho que teve um erro da comunicação do Flamengo nessas 5 substituições. Eu até mencionei isso no sábado, lá no meu Twitter. Porque quando o jogador ele sai no intervalo por questão física, o Flamengo imediatamente comunica em suas redes sociais que aconteceu isso. Por que dessa vez o Flamengo só foi comunicar que os 5 jogadores saíram por questões físicas após a entrevista coletiva do São Paulo? Das duas, uma. Ou o Flamengo não queria divulgar isso e só divulgou porque o São Paulo disse na entrevista coletiva, ou teve uma falha de comunicação ali. Porque não dá para a comunicação do Flamengo deixar o treinador ficar apanhando durante o segundo tempo inteiro dos torcedores em rede social e deixar barato, e só falar depois que o treinador falar. Então é um erro de comunicação que eu acho que precisa ser revisto pelo Flamengo. Eu quero saber de você, Vene, como é que, se você tem novidades para a escalação, a próxima partida do Flamengo é contra o Fluminense amanhã, já pelas oitavas da Copa do Brasil. A gente citou aqui as escolhas do Sampaoli, que muitas clínicas, nas 5 substituições que aconteceram numa tacada só. E essas serão baixas para o próximo jogo? Não, quem está fora, quem está dentro para a partida contra o Fluminense? Davi Luiz está fora, porque ele está com um problema físico mesmo, uma lesão confirmada. O Matheus Cunha é dúvida. Matheus França fica à disposição, Thiago Maia fica à disposição, o Cebolinha vai ficar à disposição na base de sacrifício, porque o tornozelo dele ainda está inchado, embora ele tenha treinado hoje, e o Gerson retorna. Então, o retorno do Gerson, para mim, é a melhor notícia para o técnico São Paulo. Era o melhor jogador, até a lesão dele, no meio de campo do Flamengo. E assim, o Cebolinha ir na base de sacrifício, eu também fico feliz, porque é um jogador que está numa crescente muito boa. Então, o Pedro está fora. Para mim, também é uma péssima notícia, assim. Muita gente achava que o Pedro poderia ficar à disposição, mas, gente, não tinha como, era só um milagre mesmo. Daqui a pouco a gente vai falar da arbitragem desse jogo, tá? Mas para o que a gente está fazendo agora, sim. Não sei se o Big Boys inventou agora, tá? A gente vai falar do Vasco e depois a gente vai voltar para falar também dessa questão. Será que era para o Gabigol ser expulso? O Canu era para ele ser expulso ou não? Foi pênalti, não foi? Tudo isso a gente vai comentar por aqui. Mas antes, vamos na enquete. Também teve polêmica. A gente só vai mostrar... Você está preocupado com o que para amanhã? Me diga. O quê? A sua maior preocupação para o Fla-Flu qual é amanhã? Santos. Essa é a maior preocupação. Então tá, eu te dou a notícia daqui a pouco para você ficar um pouquinho feliz. Olha um pouquinho só, feliz. Mauro César, então... Tem um pouquinho feliz, é que tem alguma coisa ruim também. Olha Ele derrubou a mesa de alegria. Não, O seu Mauro falou, um pouquinho feliz, é que tem alguma coisa. Matheus Cunha tá voltando, irmão. Deve ter alguma coisa aí. É isso. Vou te dar aqui a informação apurada agora. Treinaram normalmente hoje Cebolinha, Matheus França e Thiago Maia, tá? Pedro não treinou nenhuma vez depois do jogo contra o Goiás, está praticamente fora. Davi Luiz já é dado como desfalque, não vai jogar. Matheus Cunha tem boa chance de jogar, mas só o treino de amanhã que vai definir. Olha aí, ó.
Então tem que ter expectativa pra você. E Gerson vai ser relacionado, se vai ser titular, é só o São Paulo que vai dizer, mas Gerson vai ser relacionado pro jogo. Então quase todo mundo deve voltar, menos Pedro e Davi Luiz. Mas eu nunca vi na E história. o goleiro amanhã faz o seu último treino para confirmar se joga ou não. E esses aqui treinaram normalmente, então devem jogar também. Então a gente só tem uma Jogadores notícia. lesionados no intervalo, nunca tinha visto na vida. Não, a gente falou disso ontem, a gente vai falar isso hoje também. Então é só para dar a notícia aí do Mauro César, né? Porque a gente vai mostrar o desabafo do São Paulo, mas está dada a notícia, Mauro César Pereira acaba de apurar, Matheus Cunha deve voltar contra o Fluminense. Amanhã define. Amanhã define. Cebolinha, Thiago Maia, Ele Matheus fica França feliz, né? treinaram. Olha a alegria dele. Claro. E se você tomar de 3-0? Eu quero ver sua cara. Ué, já apostei. Você apostou comigo também? Não, apostei com o Vamp. Quem passa? O que é outra? Ah, não, a aposta nossa é... Feito uma outra Não, aposta a na minha outra aposta semana. com você é Real Madrid. É Champions. Real Madrid e City. Eu aposto, irmão. Aqui a gente vai apostando. E ó, a gente falou tanto dos erros de arbitragem também do jogo do Flamengo. Também teve polêmica, teve o pênalti no Arrascaeta, teve o Canu, né, o zagueirão do Bahia, capitão, que foi expulso de forma muito injusta com uma simulação do Gabigol que foi criticada pelo treinador do Bahia. O treinador do Bahia deixou claro, eu não falo de arbitragem, nunca falei em 23 anos de carreira, mas posso falar da postura do Gabigol. Ele questionou muito um jogador do status do Gabigol simular daquela forma quando não teve nenhum contato no rosto do Gabigol. Então tem muita polêmica e a gente vai começar falando do jogo, que também foi uma desgraça. O Bahia jogou mal, calma, eu vou chamar. O Bahia jogou mal e o Flamengo jogou muito mal para quem tinha 2 jogadores a mais. O Flamengo conseguiu não decidir um jogo com 2 jogadores a mais em campo. Eu nunca vi, eu não lembro de ter visto um time se impor tão pouco com 2 jogadores a mais, ser tão apático com 2 jogadores a mais. Isso tem que ser questionado, porque aí não é o treinador, aí é o time. Por que não tá jogando com 2 jogadores a mais? Por que não cria várias chances de gols e por que não amplia o resultado com 2 jogadores a mais? Então foi uma vergonha a atuação do Flamengo. A gente vai continuar falando, antes a gente vai para um break na Rádio Jovem Pan, seguimos no YouTube. Então, Mauro César Pereira, uma atuação, pra mim, vexaminosa desse Flamengo. Eu já tava criticando pra caramba, e não só eu, o Sampaoli. Porque eu nunca vi na minha vida 5 substituições no intervalo. Né? Aí falava, gente, e se alguém se machucar? Só que ele deu a justificativa depois, de que todos estavam lesionados. Foi você, Vamp, que levantou ontem a situação de que poderia também ter falado que foi porque recebeu a pressão? Não. Quem foi, Mauro? Você lembra? Flávio não. Foi o Flávio Prado. Ele falou, ó, é muito estranho os 5 lesionados. Será mesmo? Ou ele quis inventar e depois viu a repercussão que deu? A gente já tem o Mauro trazendo informações de que grande parte já está treinando normalmente. Será que os jogadores mesmo pediram para sair já para se poupar para o Fla-Flu? Então tem muita coisa para se falar. Mas primeiro, Mauro, os 2 times jogaram muito mal e o Flamengo não pode jogar a bola que jogou com o elenco que tem e principalmente com 2 jogadores a mais, né, Mauro? Para depois a gente falar da vergonha que foi a arbitragem também. Eu acho que vai ficando cada vez mais claro que o problema não é técnico, né? Seja ele qual for. O maior problema do Flamengo não é o técnico, mas sim o comportamento do elenco, um ambiente permissivo, a falta de cobrança profissional em alguns momentos, que tem que vir de alguém que está acima, né, do treinador, ou o treinador com todo o respaldo dessas pessoas. Eles não têm respaldo, tanto que eles são demitidos a toda hora. Troca de técnico a todo instante. E isso aí é responsabilidade do jogador. O técnico montou o time, escalou até bem o time, a estratégia estava boa, o Flamengo chegou a ter oportunidades no começo do jogo, mal aproveitadas as jogadas de ataque por erros dos jogadores, ainda assim venceram no primeiro tempo, e no segundo tempo foi uma vergonha, né? O comportamento do time jogando contra um adversário que tinha 9 homens. E tem algumas perguntas, assim como, por que o Arrascaeta não consegue terminar um jogo inteiro? Todo jogo ele termina se arrastando. Por que será? O que acontece com esse rapaz? Uma hora é o pubis, outra hora está fora de forma. Nunca termina o jogo inteiro. Todo jogo. E ele é substituído com frequência. Com frequência ele sai. Por quê? Por que não consegue jogar os 90 minutos mantendo um mínimo de condição? E no sábado, em alguns momentos, era como se o Flamengo tivesse 2 a menos também quando o Bahia é o ataque, porque os 2 não participavam do jogo, o Gabigol e o Arrascaeta.
Então isso é a conduta do jogador. Talvez, lógico, se não tivesse trocado os 5, ele poderia ter mudado os jogadores que estavam cansados durante o segundo tempo. Teve isso também. Mas não justifica, são 11 contra 9. Ridículo. Aquilo foi uma coisa vergonhosa, pior que aquilo. Só a arbitragem, muito ruim também. Marcou um pênalti errado, expulsou de forma exagerada o jogador Canu do Bahia, o que também não tira digamos assim, a inconsequência do jogador, né? Cara, você está vendo que o cara dá cartão toda hora. Mauro, eu só vou te cortar para não interromper teu pensamento. A gente vai voltar agora para a Rádio Jovem Pan, de volta. De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Atuação do Flamengo que ele acha ridícula e vergonhosa. E também agora falando sobre a arbitragem, né, Mauro? Então, a arbitragem errou, isso aí, a gente falou bastante sobre isso ontem, o pênalti não houve a favor do Flamengo, foi mal marcado, e a expulsão do Canu. Por outro lado também tem outra questão, né? O jogador não está vendo que o árbitro é louco por dar cartão. Está dando cartão o tempo todo. Aí o colega dele, o Rezende, faz uma falta para cartão amarelo. Já tinha um, vai ser expulso. O sujeito é o capitão do time. Pô, o colega vai ser expulso? Cara, mantenha calma. Aí ele vai lá e reclama. Aí ele também toma um amarelo. Na sequência... E ele continuou reclamando depois que ele levou o amarelo. Ele continuou gritando muito. Aí ele faz uma falta, né, que não era uma falta para amarelo, que ele não acertou, na minha opinião, ele não acertou. Que quis, não. Ele abre o braço na disputa de bola e acerta na altura do ombro do Gabriel. O Gabriel faz aquilo que todos eles praticamente fazem, que é acertou no peito, parece que arrancou o olho do cara. Né? É uma vergonha também. Né? Todo mundo faz isso. Claro que é uma vergonha. É ridículo, mas quase todos eles fazem isso. O cara põe as duas mãos no rosto, sai rolando no gramado e simula que foi uma cotovelada na cara, coisa parecida. O árbitro vai lá e expulsa o jogador dando um outro amarelo. Errou também. Mas o jogador também tem que ter um pouco também de inteligência, né? Você tá vendo, por que ele tomou o primeiro cartão? Não estou a justificar o árbitro, estou criticando também o jogador. O jogador tem que prestar atenção. Esse árbitro é um cara que dá muito cartão. Todo cuidado é pouco. Se for jogar na Premier League lá com o Anthony Taylor, ele não precisa se preocupar. O cara não vai dar cartão, mas aqui o cara dá cartão pra caramba. E já tinha mostrado vários. Então acho que o jogador tem que ter um pouco de malícia também, perceber, pô, esse cara, vou evitar reclamar. Vou segurar minha onda. É o que a gente fala muito do próprio Gabigol, que reclama toda hora, toma cartão toda hora. Tomou em 4 jogos, 3 cartões amarelos por reclamação e ficou fora da partida contra o Goiás por conta disso. Então, foi um jogo muito ruim. E o Bahia, como eu já falei ontem, inclusive aqui, a torcida aplaudiu o empenho dos jogadores, ok, mas o time tem muitos problemas. É um time, o trabalho do Renato Paiva é para lá de questionável. Aliás, tem o dele, tem o do Barbieri, né? Ontem também, o Barbieri foi muito infeliz também nas palavras, né? Se tratando do Vasco, não sei se vocês viram, ele citou o Santos, que venceu o Vasco. Na UTI também. Aí falando da UTI, depois ele falou, não, porque o Santos é um time que nunca foi rebaixado, está acostumado a jogar a Série A e tal. Quando você fala isso, o técnico do Vasco caiu 4 vezes, ficou 5 temporadas na Série B, porque teve um ano que não subiu, assim, não é mentira, é verdade, mas... É sincericídio total, quer dizer, assim, a torcida do Vasco está furiosa, porque assim, pô, não é o que o cara quer ouvir, entendeu? Ele tá ali para quê? Ele tá para explicar como o time joga ou tá para fazer ali um papel de... É o terapeuta agora. E analisar o time adversário. Todo mundo no divã do Barbieri. Não, então acho que assim, um pouco de habilidade também no uso das palavras. Você está mexendo no campo minado. O torcedor, é o ponto mais delicado da torcida do Vasco, você falar em rebaixamento. O seu técnico enaltece o outro time que o venceu, o Santos, que nunca caiu, nunca foi rebaixado. Automaticamente, pô... No sábado, vitória do Flamengo sobre o Bahia 3-2. Pênalti no Arrasca? Não, eu queria... o Canu com o Gabigol. Como é que o mesmo árbitro como é que o mesmo árbitro que inventa o prêmio, vai lá, você errou contra o São Paulo, você vai apitar o jogo do Flamengo. Aí a logística, ia sair muito caro pra CBF mandar o árbitro. Não, fica aí, passa uns 2 diazinhos aí, norte, nordeste, tomando um solzinho, vai apitar o jogo do Flamengo e ele faz a mesma coisa. A mesma coisa. Isso aí não foi pênalti. O que eu acho que é o seguinte, existe um recado muito claro a respeito nas escalas, né? A comissão de arbitragem não confia nos árbitros brasileiros, um pequeno grupo. Ela confia em um pequeno grupo, ela dobra esse pequeno grupo para fazer e não acha novas soluções, não faz esse rodízio de escalas e acha que vai conseguir fazer o campeonato como a Premier League. Aqui no Brasil não consegue fazer isso. Não se consegue fazer um campeonato com 19. Você vai desgastando o nome dos árbitros, né? E o que aconteceu? 2 jogos seguidos. No primeiro, ele botou a linha do cartão amarelo lá embaixo, não é isso? Jogo de São Paulo e Fortaleza.
Expulsou 2 jogadores de forma completamente desnecessária. Tá aí, tá no outro jogo, já escalado anteriormente. Amigo, se eu tô com 2 jogos direto, é sinal que eu tô apitando pra caramba. Vou continuar fazendo o que o meu diretor tá mandando, o que a minha comissão manda. A linha do meu cartão amarelo vai ficar aqui embaixo. O que aconteceu nesse jogo? 11 cartões, 12, 13 cartões amarelos mais 2 vermelhos. 13 amarelos mais 2 vermelhos. Né? Gente, 13 amarelo e 2 vermelhos, eu não preciso nem ter visto o jogo. Não soube controlar a parte disciplinar do jogo. Posso avisar para vocês, garanti para vocês que ele não soube controlar e que a linha, a régua, aquela que a gente fala, passou muito baixo. A respeito da infração, eu acho que existiu a penalidade sim, há um movimento adicional do jogador, com a perna esquerda, ele atinge o joelho, né, do Arrascaeta, que também não fez questão nenhuma de ficar em pé, de continuar na jogada, mas por esse movimento adicional que ele faz, atingindo a perna direita, o joelho direito do Arrascaeta, e a câmera de baixo é mais clara para a gente ver, para mim está caracterizada a penalidade. E tem mais um lance nesse jogo que é o Canu no Gabigol. Pô, aí é brincadeira. Vou te falar. Pelo amor de Deus, haja fôlego, hein? Quanto lance, não acaba nunca mais isso aqui. Paga um bicho hoje pro Gaciba aí, pelo amor de Deus, hein? Gaciba, deixa eu só perguntar uma coisa pra você. Como é que funciona esses jogadores que simulam, que fazem esse teatro, essa encenação? Como é que funciona? Não foi no rosto, isso não foi. Isso teria que ser, o Zé, isso teria que ser uma atitude do tribunal. E aí aquele negócio que a gente está falando dos cantos homofóbicos, das ações dos jogadores, né? Isso aí, se não for tomada uma atitude exemplar, vai continuar acontecendo no Brasil. Vai continuar acontecendo no Brasil, né? Porque só citando um exemplo do próprio Gabriel, né? O Gabriel teve, no ano de 2020, durante a pandemia, xingou um árbitro, né? Flávio Souza, né? E acabou sendo expulso com o cartão vermelho direto, né? O Gabriel foi absolvido no tribunal, né? Porque disseram que ele estava no calor do jogo, que ele poderia xingar o árbitro, né? Ofender o árbitro, e ele estava no calor, ele foi absolvido, ele não foi. Obviamente que ele fez isso novamente depois, né? E voltou a ser expulso. Então esse é o tipo de coisa para a gente ver. Primeiro é uma coisa, Gabriel, não pegou no seu rosto. A imagem é muito clara isso. E tem que ser dita, não pegou no seu rosto. Canu, você tem cartão amarelo. Você não precisa, esse braço que você está usando esquerdo não é para proteger a bola. Você golpeia o adversário no peito, não foi no rosto. Mas você golpeia o adversário no peito, já tendo um cartão amarelo que você tinha tomado 2 minutos antes por reclamar de uma forma veemente do árbitro e depois de tomar cartão amarelo, seguir reclamando e o árbitro fazer vista grossa e não lhe expulsar. Ou seja, ele lhe marcou. E aí a sua ação, né, em slow motion, o Canu até pega, outro detalhezinho, Canu, segundo cartão amarelo não dá para ir no VAR, Canu, não adianta. É que eu digo, tem que ter conhecimento da regra do jogo, Canu. Você fala para os seus companheiros, não precisa se preocupar que ele vai lá olhar. E ficou cobrando do árbitro e olhar. É segundo cartão amarelo, Canu, não é lance protocolar, o árbitro não pode olhar. É aquilo que eu falo, gente, vamos ler a Bíblia para rezar a missa, tá bom? E esse árbitro aí, Gaciba, ele vai apitar a Série B como o CNM fez com a Edna? Porque é o segundo jogo, né? Na verdade, a Edna até foi... A Edna até foi lucro, né? Porque a Edna foi para B. Não, desculpa. A Edna apitou o jogo do Fluminense agora esse final de semana. É que a gente tem o delay, né? Porque quando a Edna errou contra o Flamengo, ela foi apitar lá a Série B. Esse juiz errou 2 vezes. Da mesma forma, com o mesmo erro. Né? Só que não aconteceu nada. Ele errou contra o São Paulo, que foi vergonhoso. A expulsão do Nestor é uma coisa assim, absurda. A expulsão do Nestor é uma coisa absurda. Se eu fosse o árbitro, eu ligaria para o CNM. CNM, me tira, por favor, porque o que eu fiz hoje não é para ser feito. Aí depois ele vai apitar o jogo do Flamengo, comete o mesmo erro, e a Edna vai para a Série B. Como é que funciona? São 2 pesos e 2 medidas? É isso aí, nação. Ficamos por aqui e esse foi mais um vídeo aqui do nosso canal com notícias diárias aqui sobre o Flamengo. Então, se você está gostando do nosso conteúdo aqui do nosso canal e puder nos ajudar, deixe seu like e se inscreva aqui no nosso canal. Ative o sininho das notificações e também compartilhe aí nossos vídeos com seus amigos.
que assim você irá nos ajudar a trazer conteúdo diários para vocês sobre o Flamengo, de pré-jogo, pós-jogo aqui, análise completa dos comentaristas e possíveis negociações no Flamengo aqui de venda e de reforço chegando no Mengão. Lembrando para vocês que amanhã o jogo do Flamengo, o famoso Fla-Flu aí no estádio do Maracanã, será realizado às 21 horas da noite, terça-feira amanhã, às 21 horas da noite. O primeiro duelo aí das oitavas de finais da Copa do Brasil 2023. Esse foi o vídeo aqui do nosso canal. Peço a vocês que deixem aí seus feedbacks nos comentários. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo.